Exercício 5 aqui, ó, leis de Newton. Vem comigo. Ele diz o seguinte: um sistema formado por uma engrenagem fixa de raio 20 centímetros, reparem que essa é a engrenagem, ó, raio 20 centímetros, então significa que o meu raio vale 0,2 metros. E uma corrente de massa desprezível foi montada para transportar objetos verticalmente para baixo. Então, a pessoa vai segurando e vai transportando para baixo, ó, vai descendo, escorregando esse objeto aqui. Ponto A, ponto C, utilizando esse sistema, uma caixa de 40 quilos, se eu tenho 40 quilos, eu tenho 400 newtons, é mantida inicialmente em repouso no ponto A. Então, no ponto A, eu estou parado. Soltando lentamente a corda, essa pessoa deixa a caixa descer, olha que legal, em movimento uniforme. Se eu estou em movimento uniforme, eu também estou com velocidade constante. Se eu tenho velocidade constante, eu tenho força resultante igual a zero. Então, no ponto B, eu vou ter força resultante igual a zero até o ponto B. Tá? A partir daí, a caixa percorre o último trecho até o solo em movimento retardado. Então, se o movimento é retardado, significa que a velocidade é contrário à aceleração. Então, eu quero dizer que do B para o C, a força resultante minha, ela é igual a m vezes a, e ela é positiva. Por quê? Porque ele diz que o movimento é retardado. Ou seja, a velocidade, que é para baixo, está descendo, é contrária à aceleração. Tá bom? Então a aceleração é positiva. Então fiquem atentos. Provavelmente o exercício vai pedir para a gente calcular do A até o B e depois do B até o C. Então do A até o B a força resultante é zero porque está em movimento uniforme. Do B até o C o movimento é acelerado. Então a força resultante é igual a m vezes a. Bom, ele fala: considero que durante todo o movimento a corrente não escorrega. E uma relação em relação à engrenagem que, enquanto a caixa desce em movimento uniforme, a engrenagem gira com uma frequência de 3/4 de Hz. Adote π igual a 3. Ótimo. Então, provavelmente vai falar de movimento circular aqui, tá? No A eu estou pedindo: calcule a velocidade escalar. Velocidade escalar, senhores, é a velocidade de ΔS dividido por ΔT. Em termos de frequência, lá em movimento circular, eu posso calcular a velocidade fazendo 2π RF. Eu tenho π, tenho R e tenho F. Mas olha só o pedido dele. Ele pede para calcular em centímetros por segundo. Então o raio eu vou usar 20 centímetros ao invés de usar em metros, tá? Então pronto, fica fácil. É só lembrar da forma da velocidade tangencial, né, ou velocidade escalar, que eu posso calcular fazendo distância por tempo, ou no caso do movimento circular uniforme, eu posso usar pela formulinha 2πRF. Então ficaria 2, o π ele falou para aproximar igual a 3, o raio é 20 centímetros, que ele quer a resposta em centímetros, e a frequência é igual a 3/4. Então fica o seguinte, ó, aqui em cima nós temos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 20, 120. 120 vezes 3, 360 dividido por 4. Isso aqui vale 90 centímetros a cada segundo. Essa é a velocidade com que a polia está rodando. Essa, então, será a velocidade com que a corda está escorregando. Isso é muito importante porque é a mesma velocidade com que a caixa vai descer. Ó, estralou aqui, hein? Estralou na minha mente a ideia. E olha só o que ele pede no B de bola.
No B de bola ele está pedindo em um trecho de 60 centímetros entre os pontos B e C. BC já é acelerado. A velocidade escalar da caixa foi reduzida para 60, de 70 para 70. Então, ó, no trecho BC. No trecho BC, eu tenho um movimento acelerado. Segundo o texto, eu tinha uma velocidade inicial que era 70 centímetros por segundo e fui para uma velocidade de 50 centímetros por segundo. Calcule em newtons a intensidade da força de tração. Calcule a força de tração. Olha só. Vamos imaginar a caixa durante o trajeto BC. Durante o trajeto que eu tenho aceleração. Então, olha só. Quais são as forças que atuam nessa caixa? Eu tenho força-peso. Tá? O peso dela vai ser 400 newton, considerando gravidade igual a 10. Eu tenho a força de tração vertical e para cima, que é o valor que eu quero determinar. E segundo a leitura inicial lá do texto, eu tenho uma aceleração, tá bom? Essa aceleração é positiva, mas eu ainda não sei ela. Então, antes de aplicar a segunda lei de Newton, eu preciso descobrir qual é a minha aceleração. O que ele me deu? Ele me deu a distância, velocidade inicial e velocidade final. Eu só esqueci de colocar aqui a distância, né? Ele me deu a distância também, ó. Ele deu uma distância ΔS de 60 centímetros. Então, pensando nesses pontos que eu estou grifando aqui, ó, eu tenho nada mais, nada menos do que um problema de cinemática, tá? Então eu vou ter que usar Torricelli. Ó, lembra que V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS? Dessa forma eu consigo achar a aceleração. Que eu vou usar aqui, ó, na parte preta, analisando as leis de Newton. Certo? Só vou tomar o cuidado de transformar todo mundo em metros. Então a velocidade final eu vou usar 0,5 metros por segundo. A velocidade inicial eu vou usar 0,7 metros por segundo. E a distância eu vou usar 0,6 metros. Estou usando tudo no sistema internacional. Então, fazendo as continhas. Veja bem, 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. 0,7 vezes 0,7, 0,49. Mais 1,2A. Passe esse 0,49 para o outro lado, ó, vai ficar 0,25 menos 0,49. Daria menos 0,24 dividido por 1,2. Daria 0,2. Negativo. O que o negativo significa para a gente? Esse negativo só significa que ele está freando. Freando. Por isso que é um movimento retardado. Tá? Mas aplicando aqui as leis de Newton, nós conseguimos verificar que essa aceleração é para cima. Tá? Então, voltando lá ao exercício do bloquinho, eu quero saber a tração. Aplicando a segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, eu sei que lá no meu eixo Y, as forças são mais tração, menos o peso. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, positiva nesse caso. A aceleração é 0,2. Então ficaria tração menos 400 é igual a 8. 40 vezes 0,2 é 8. Tração é igual a 408 newtons. E é isso o que temos para hoje.